Oiê! Oi! Que delícia! Oh, Tudo bem, e ah, você? tudo bem, estou muito feliz em falar com você finalmente. Pois é, né? Essa coisa da gente nunca ter se visto nem pessoalmente, e é bom, assim, dentro do possível agora, que pelo menos seja por videochamada e a gente vê a carinha um do outro falando aqui. É, agradecer a Simone também, que ela foi atrás de você para mim. Aí quando ela conseguiu, eu fiquei tão feliz. Eu adoro muito seu trabalho e para mim, assim, eu estou muito feliz, muito honrada em poder falar com você hoje. Mesmo que os nossos planos do podcast não tenham funcionado, a gente vai fazer ele funcionar e a gente usa essa ferramenta para, enfim, como uma solução. Claro! Eu sei que as pessoas vão super enviar coisas muito gostosas para a gente ler, muito carinho. Eu só vou tirar os comentários, pessoal, para a gente poder ver o rosto do Gui. Se vocês quiserem usar a caixinha de pergunta para fazer alguma pergunta para ele, pode fazer, pode usar. Gui, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, falasse, não sei, explicasse para o pessoal seu trabalho, todas as suas pluralidades. Pois é, então eu tenho vários trabalhos ao mesmo tempo. Eu acho engraçado que às vezes, na hora que eu tenho que falar qual é a minha profissão, eu amo falar que eu sou criadora, assim, no sentido de criatividade, de estar criando muito, porque eu amo estar nessa parte de ficar pensando coisas e desenvolvendo projetos, assim. Então eu tenho as minhas profissões, né? Eu sou formada inicialmente em design gráfico, depois eu me formei em gastronomia e por último eu me formei em confeitaria. Durante um bom tempo eu trabalhei com a confeitaria em si, fiz bolos aqui em BH, fiz bolos em São Paulo também. E hoje em dia eu trabalho muito com a questão de produção de conteúdo na internet e também trabalho com produção, assim, food styling para campanhas de várias marcas, assim. Eu amo essa coisa, já trabalhei dentro de confeitaria, dentro de restaurante, mas eu amo a coisa de poder estar criando umas coisas novas sempre, mais do que repetindo receitas, assim, sabe? Então, grande parte do meu trabalho vem disso, assim. E você juntou todos esses trabalhos em dois livros maravilhosos, que é o Cartas Amarelas e o Desalinho. Obrigada pelo maravilhoso. Mas é claro que é. Tenho certeza que todo mundo acha o mesmo. E sabe o que eu queria saber? Primeiro, de onde surgiu a vontade de fazer o livro e fazer o Cartas Amarelas como ele foi feito? E que você falasse um pouquinho da diferença, como que foi a experiência como cartas e o que diferenciou quando você fez o Desalinho, que é o seu novo livro. Olha, o processo do Cartas Amarelas foi muito conjunto com o meu processo até de começar a dar receitas mesmo na internet e tudo. Eu criei um blog que eu não tenho mais, que é o Mudando Afeto, lá em 2010, está completando 10 anos que eu dou receitas na internet esse ano, vários projetos, inclusive. Mas em 2012 foi o ano que eu morei na França e que eu estudei confeitaria. E nessa época, meu blog era basicamente lido por amigos, assim, né? Não tinha um fluxo muito grande. E eu resolvi aproveitar uma coisa que existia muito na época, engraçado como o tempo vai passando, mas de que as pessoas às vezes mandavam e-mails para os amigos para contar o que estava acontecendo, né, durante esse tempo de intercâmbio e tal. E eu resolvi escrever isso através de cartas amarelas no meu blog, assim, porque eu já tinha o hábito de escrever cartas físicas e eu sempre mandei envelopes amarelos. Então, assim, o nome para mim já foi disso. E a partir dessa sessão do meu blog na época, que o blog começou a crescer, assim, as pessoas amavam acompanhar um pouco, porque sempre foi muito menos a questão física das coisas, né, de narrar como se fosse um diário que eu estava vivendo, mas era uma questão muito mais interna, assim, né, esses altos e baixos que a gente passa tendo em vista novas descobertas. No caso, eu estava em outro país, eu estava, né, estudando para uma nova profissão, então foi da onde veio isso. Então, montar o Cartas Amarelas para mim
foi um pouco mais fácil que o Desalinho, no sentido que eu já tinha feito todo o conteúdo dele, de alguma forma. E na hora que eu fui transportar para esse livro, um tempinho depois, né, eu morei em 2012, o Cartas Amarelas saiu em 2015. Eu quis transformar isso mais num processo visual. Então, assim, o Cartas Amarelas, eu ilustrei cartazes gigantescos, que era onde eu fiz as fotos. Então, os pratos todos, muita gente acha que é montagem. Falou, nossa, arrasou no Photoshop de montar suas ilustrações com as comidas. E não, assim, eu desenhei cartazes enormes e eu coloquei as comidas em cima e fiz as fotos em cima dos desenhos, assim. Então, foi uma forma minha de tentar criar um mundo baseado no que eu tinha vivido lá. E eu sempre tive essa parte visual, né, de design, como ilustrador. Então, assim, eu juntei uma coisa que já estava pronta e criei um novo mundo para ela, que foi o Cartas Amarelas. Já no Desalinho, foi um processo muito intenso para mim. Eu tive um período da minha vida muito difícil, que eu tive uma depressão muito forte, que o médico pediu para eu ficar sem trabalhar durante um tempo, voltar para casa dos meus pais. E o livro veio disso. Assim, um dia a minha terapeuta perguntou para mim assim, fez uma pergunta quase que aquela tapa na cara, assim, que ela falou assim: "Você não acha que seu conceito de amor é uma ilusão, não?" E na hora que ela falou isso, eu falei assim, meu Deus, sabe? E eu sou muito neurótica, muito metódico com as coisas. Eu saí comprando um monte de livros que falavam sobre relacionamentos, amor e tal. E eu fui tentar pensar nisso como um ciclo para mim, assim, como que foram os amores que eu perdi na vida. Isso inclui, inclusive, o meu avô paterno e a minha avó materna, que eu perdi no sentido, né, eles faleceram. E junto com alguns relacionamentos que eu tive na vida, assim. E eu fui lembrando como que foi meu processo de criação, porque todas as pessoas que são muito próximas de mim na vida, eu crio receitas para elas. Então, o desalinho foi juntar essas 6 pessoas, né, do que eu perdi, as receitas que eu criei para elas, e eu queria fazer uma coisa muito forte no sentido dos doces mesmo, né? O Cartas Amarelas é um livro que tem tanto receitas salgadas quanto doces, como sempre foi meu trabalho no geral. Mas o desalinho, eu queria que ele fosse um pouco mais forte sobre a confeitaria, porque eu acho que essa coisa dos doces e do quando a gente oferece um doce para alguém é uma coisa de um amor que eu acho que a gente não tem no salgado. Eu acho que você vai concordar comigo nesse sentido, assim, né? E todas as receitas que eu fui fazendo para poder fotografar, eu fui dando para amigos, para família, para os vizinhos, porque fez parte um pouco desse meu processo de cura, entender as coisas que eu tinha vivido, como retransformar isso, né? E como ele era de doces, eu queria que ficasse como um guia para as pessoas entenderem várias coisas. Vou até explicar isso. Eu abri uma caixa de perguntas nos meus stories na época e uma foto no feed, que eu perguntei para as pessoas quais são as suas dúvidas mais frequentes na hora de fazer doces no geral. E a partir disso, eu fui escrevendo as seções do livro baseado nisso. Então, assim, eu não gosto de usar a palavra perfeito, então eu falo assim, como fazer um brigadeiro aqui, mas assim, a ideia era a cada receita também ter um complemento que ajudasse as pessoas a poder tirar suas dúvidas em relação àquela categoria, né, de doces, assim. Então, foi um processo muito grande para mim que envolveu esse processo interior meu, um processo de comunicação com as pessoas que me seguem, de me ajudar a formar, assim, porque eu queria que ficasse realmente um guia muito legal para as pessoas, né? E todos os meus 2 livros, ele vem muito desse, como todo o meu conteúdo, dessa questão de juntar a comida em si com a questão dos sentimentos. Isso para mim é uma coisa sempre muito forte. Eu sou uma pessoa que, assim, eu me considero sensível no sentido de sentir a energia das pessoas. E eu aqui, a gente, com essa distância, você em BH, eu aqui em São Paulo, eu juro, meu coração, ele tá emocionado. Tipo, eu fico ouvindo você falar, assim, eu acompanho você pelo Instagram,
Eu leio todos os seus textos, são sempre muito sensíveis, muito profundos. E ouvir você falar agora, tipo, eu fico até arrepiada. Eu tô me sentindo extremamente emocionada, porque eu acho que você exala isso. E sempre que eu penso em artistas, em toda essa questão de falar sobre criatividade, de como que se cria algo, os artistas, eles sempre foram pessoas que perderam muito, que sofreram um pouco. E eu acho que, eu não sei se você vai concordar, mas isso é uma faísquinha, uma fagulha para fazer a gente, enfim, colocar para o mundo aquilo que a gente sente. Sim, eu acho que assim, eu sempre senti que meus períodos mais criativos vieram, às vezes, em períodos mais pesados ou mais difíceis, de alguma forma. E uma coisa muito importante para mim é sempre transformar isso em alguma coisa leve, sabe? Então, por mais que o Desalinho seja um livro que veio de uma depressão, eu não queria que as pessoas ficassem com a sensação pesada, mas muito mais nessa sensação de transformação que a gente, às vezes, consegue fazer com as coisas, né? Foi uma, uma parte muito difícil, muito pesada para mim, mas que eu transformei numa coisa bonita, que às vezes é o que a gente faz realmente fazendo os doces também, né? Às vezes a gente está naquele momento muito numa bad, e aí a gente vai para a cozinha e faz alguma coisa fofa, e aí a gente lembra, nossa, mas eu tenho aquele amigo que ama, sei lá, doce de leite, sabe? E aí, eu, sei lá, eu sempre tive vontade de falar assim, chego, envio para a pessoa, falo assim, ah, vamos encontrar, vamos tomar um café, e aí eu levo um doce. Porque eu acho que essas coisas, para mim, sempre me ajudaram a me transformar também. Assim. E a cozinha, ela foi ela é um lugar de refúgio para você? Ela tem épocas e épocas. É muito difícil, às vezes, as pessoas acharem assim, como a gente trabalha muito na cozinha e está sempre na cozinha, às vezes a gente fica super cansado, tem os dias que dá preguiça, mas é sempre um lugar onde eu posso ficar comigo mesma. Assim, eu digo que são duas coisas para mim, a cozinha e o escrever. São momentos que eu tô comigo mesmo, né? Assim, na cozinha eu até ligo música e tal, mas eu esqueço um pouco do mundo, né? Eu me concentro ali, mas ao mesmo tempo eu ouço uma música e danço enquanto eu tô cozinhando. Mas é um momento de, parece, de não pensar em nada do que está acontecendo fora. Eu acho que, assim, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, para mim tem sido muito importante os momentos que eu ponho a minha música, estou na cozinha e realmente esqueço das notícias, esqueço um pouco do que está acontecendo. Não é se alienar o tempo inteiro, mas assim, ter um momento de bem e de paz com a gente mesmo, de calma. No seu Insta, a última postagem do feed você pergunta para as pessoas o que te fez sorrir nos últimos dias e você também fala o que te fez sorrir. O que te faz sorrir assim na cozinha? Nossa, eu acho que muitas das descobertas, assim, é impressionante como a cada dia que a gente faz, a gente pode às vezes estar repetindo a mesma receita, a gente resolve colocar alguma coisinha diferente, ou ainda mais nesse momento assim que às vezes a gente quer usar o que a gente tem, porque a gente não vai sair para comprar nada e a gente fica assim, mesmo eu com tanto tempo de prática e tal, às vezes eu falo, gente, mas será que tal coisa vai dar certo ou não? Óbvio, tem vezes que não dá certo, tem vezes que fica mais ou menos, mas essa sensação de sempre ter alguma coisa para descobrir, né? E é isso, acompanhando tanta gente, assim, sempre tem alguma técnica, alguma combinação. Eu falo para as pessoas que eu tenho tanto livro de culinária, que é a minha paixão, assim, tenho vários, e eu não sei se eu já fiz alguma receita de nenhum deles, mas eu amo a coisa assim. Tô virando assim as páginas e falo assim, gente, alguém misturou chocolate com tahine, sabe? Eu falava assim, por que eu nunca pensei nisso? Eu quero fazer alguma coisa com chocolate e tahine. E aí, na hora que eu faço, às vezes é um sabor tão novo que vem para mim, usado de duas coisas que eu já usei uma vida toda para outras coisas, que isso para mim me dá uma alegria super, assim, maravilhosa. Do tipo, eu falo assim, gente, parece que eu descobri um mundo novo numa coisa, na teoria, muito simples, assim. E o que te inspira na cozinha? Ou, enfim, talvez eu acho que você deve ter vários
coisas que te inspirem, pessoas que te inspirem em diferentes áreas das diversas criações que você faz. É, não sei, às vezes te contratam para fazer um trabalho e você tá, putz, não sei. Aonde você tira inspiração? Como que você busca retornar para algum lugar que te faça... É uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas é que eu acho que a gente consegue colocar uma personalidade no que a gente faz. Porque às vezes eu vejo muita gente fazendo cursos aí, como fazer bolos e tal. E às vezes eu vejo as pessoas repetindo exatamente o que a pessoa ensinou, assim. E uma coisa é, a gente tem as técnicas básicas, né? Eu, quando estudei confeitaria, a gente fazia os bolos clássicos franceses, os doces clássicos, para a gente aprender a técnica. Mas eu pensava assim, gente, na hora que eu quero trabalhar e eu quero fazer uma coisa, eu quero que tenha muito de mim naquilo. E a gente, às vezes, tem muito hábito de ficar seguindo só as pessoas que fazem aquela categoria, sabe? Uma coisa, às vezes, que eu vejo muito, eu vejo umas pessoas fazendo uns bolos que eu falo assim, gente, esse bolo eu poderia dizer que era da Camila Dutra. E aí, às vezes, eu vou pesquisar no feed dela, e eu vejo, olha, essa pessoa fez o curso com a Camila Dutra, sabe? Só que a vontade é essa, assim, e eu imagino até dela, na hora que ela ensinou no curso, de que a pessoa pegar aquela técnica e conseguir fazer algo dela. E o que eu percebo é que eu não aprendo isso com as pessoas que eu sigo da minha área. As pessoas que eu sigo da minha área são ótimas para eu ter essa inspiração de falar assim, nossa, fulano misturou isso com aquilo, ou senão ele me ensinou alguma técnica. Mas num quesito de conseguir criar uma personalidade minha no trabalho, eu amo ver coisas de arquitetura e de moda. São as duas coisas que mais me inspiram. Assim, eu tenho até as minhas pastas no Pinterest dessas duas coisas. Sigo vários perfis, porque assim, às vezes eu vejo alguma coisa ali naquela estética, naquela forma de construir tanto uma roupa quanto um edifício, e eu falo assim, gente, eu quero usar isso de alguma forma num doce que eu faça, sabe? E aí eu acho que pegar essa inspiração de fora me faz criar uma coisa muito mais nova e muito mais interessante do que se eu tivesse só, às vezes, repetindo aqueles padrões que eu vejo, assim. E aí eu entendo muito mais essa criatividade quando a gente consegue fazer um olhar maior para o mundo, no geral, do que dentro de uma bolha, dentro de uma área só. E a gente consegue fazer algo muito mais criativo e que tenha muito mais personalidade, né? Que as pessoas, às vezes, quando elas veem bolos que tem a questão dos chocolatinhos, assim, as pessoas, às vezes, veem aquilo em outras pessoas e comentam, falam assim, nossa, me lembrou o Gui Polan, sabe? E aí eu acho isso muito maravilhoso, né? E eu não falo que a pessoa me copiou nem nada, porque cada um tem seu jeito e faz do seu modo, mas eu acho maravilhoso que as pessoas às vezes conseguem enxergar no trabalho de outras pessoas uma coisa que elas já associam a mim, assim. Você tava falando, eu lembrei do bolo dos chocolatinhos, que eu acho incrível. Eu tava procurando a foto de um bolo que você fez com amêndoa. Que quando eu vi, eu falei, gente, isso é cerâmica, não é um bolo. Tá até aberto aqui para mim, depois as pessoas vão lá no seu Instagram fuçar. De onde veio? Eu sei que você fala aqui no texto, mas, gente, eu juro, é o bolo mais lindo que eu já vi, sabe? Aquele todo branquinho com aquilo não é com amêndoas, aquilo é com semente de abóbora. É, Gente, aquilo para mim foi assim, eu tenho muito essa questão de aproveitar ao máximo os ingredientes, né? E para mim, quando eu pego a abóbora cabotiá para mim é um dos meus ingredientes preferidos da vida, assim. Faço desde bolo, faço mil coisas salgadas. Sempre para mim foi a questão assim, é tanta semente ali que se eu lavo e dou uma tostada, né, ela vira um petisco, vira um crocante para salada. E aí um dia eu resolvi que eu queria usar isso em cima de um bolo e eu dei uma cozida nela com uma calda de açúcar e depois tostei no forno para ela poder ficar docinha e testei. Assim, o bolo ficou lindo, mas a semente não ficou tão boa no paladar, assim, sabe? Ainda não foi uma coisa que eu digo assim, façam e comam. Mas, assim, esteticamente, eu também fiquei impressionado, assim. Eu me inspirei... A inspiração nesse bolo foram suculentas. Sabe aquela suculenta? Eu acho que chama rosa de pedra. Então, se você olhar os formatos, eu fui encaixando
as sementes como se elas fossem essas suculentas, assim. E quis manter ele todo branquinho, assim. Eu falei, gente, um monte de gente falou assim, eu quero esse bolo no meu casamento, com É andares e tal. muito lindo. Eu falo, gente, pode até fazer, mas aí eu sugiro, assim, na hora de partir o bolo, pode tirar o excesso das sementes, que não fica tão bom, não. Gente, quanto tempo você demora para colocar essas sementinhas? Muito, né? Olha, depende É do um tamanho processo do bolo, meditativo. mas, assim, é coisa que às vezes demora 3, 4 horas, depende muito, assim. Porque é realmente igual fazer um artesanato, né? E colocando... Um monte de gente fala, ai, você não tem dó de comer? Eu falo, ai, zero dó, assim. Eu me, é um, eu me divirto muito criando essas coisas. Óbvio que, assim, são coisas que seriam a se considerar se você trabalha com confeitaria, porque, né, às vezes você não pode realmente ficar 4 horas para decorar um bolo, a não ser que seja um bolo de casamento, uma ocasião muito especial. Mas, às vezes, a gente se inspira nessas coisas para fazer coisas alternativas mais simples, que deem um efeito parecido. Mas essa ideia de ficar vendo as coisas, igual eu vi as sementes e quis fazer uma coisa, é muito legal. Mesmo que eu falei assim, o resultado estético é maravilhoso, o resultado de sabor não ficou tão bom como eu gostaria, mas é a coisa que me faz sorrir, porque eu falei assim, gente, eu não acredito que eu fiz um bolo desse, que eu achei muito bonito, que vem dentro de uma estética que eu faço, e que mesmo que o resultado não seja 100% o que eu queria, isso me impulsionou a criar outras coisas. Eu falo que criatividade é essa coisa de estar em movimento mesmo. Enquanto você está criando alguma coisa, você já está pensando em outra e tal, mas se você fica só sentado esperando vir a inspiração, ela não vem nunca. Então, assim, você tem que se manter em movimento de alguma forma, dentro do seu possível, que isso vai te fazendo, puxando outras coisas mesmo. Ai, eu achei esse bolo incrível, muito incrível. E antes dessa live, eu conversei com o Gui, eu pedi para ele pensar numa receita que fosse muito especial para ele, que ele contasse sobre essa receita para a gente poder viajar com ele, como se a gente fosse Gui Polan enxergando todo momento do fazer essa receita. E agora eu queria que você falasse para gente sobre ela. Eu escolhi uma receita que vem da minha avó. É uma receita até que ela tem no desalinho, mas ela nunca foi postada em redes sociais nem nada. Eu tenho três lembranças muito fortes da minha avó, assim, na questão cozinha. O primeiro dela é o pão de queijo, que eu já dei receita, muita gente faz, muita gente conhece muito essa receita, né? Vem essa coisa mineira mesmo, eu vim do interior de Minas. E outras duas coisas eram o doce de leite de pedaços, que a receita também está no desalinho. E uma das coisas que sempre me marcou muito era as roscas da minha avó. Ela chamava sempre de roscas de leite condensado, porque era uma coisa, eram sempre os ingredientes que ela tinha em casa, né? Assim, ovos, leite, farinha, o leite condensado. E quando ela tinha leite de coco e coco ralado, ela fazia a versão de coco. A receita que eu dou é a versão de coco, mas a minha avó sempre só chamava de roscas de leite condensado. E era muito bonitinho, porque a época que eu morava em Lavras, né, a cidade onde eu nasci, a minha avó morava no apartamento debaixo do meu, assim. Então, às vezes eu ia para casa dela atraído pelo cheiro que subia. Eu brinco que quando eu sentia um cheiro muito bom, eu ia pulando de 2 em 2 degraus na escada para chegar na casa da minha avó. A porta estava sempre destrancada enquanto era dia, assim, então era automático, nem bater a campainha, era entrar na casa dela. Ela estava quase sempre na cozinha. Eu lembro de umas coisas muito, assim, que me vem essa coisa da visão, do cheiro e de tudo, a experiência. Ela sempre usava roupas em tons pastéis, meio terrosos, assim, então ela estava sempre de saia. Ela era muito assim, Dona Benta. O cabelo branco de laque, ela põe o avental dela por cima dessas roupas assim. E ela gostava muito de jardim. Ela não tinha um jardim no apartamento, ela já teve numa casa. Então ela costumava pegar camélias ou rosas e punha assim um copo americano mesmo, assim, do lado, para ela cozinhar olhando. Era tão simples que eu pensava assim, gente, a minha avó tinha jarras, tinha outras coisas que ela podia pôr as flores, mas era aquele copinho de beber a água que ela colocava uma florzinha para ela cozinhar do lado, sabe? E às vezes eu chegava na casa dela nessa hora e o quarto de visitas
tinha 2 camas de solteiro e era onde ela colocava as roscas para descansar, que ela falava que era o quarto que batia mais sol e ficava mais quentinho. Ela fechava a cortina, a porta, para ele poder ficar quase uma estufinha, e eram assadeiras e assadeiras. Ela tinha 6 filhos, 13 netos, e por mais que nessa época ela morasse sozinha, em si, ela fazia com o intuito de compartilhar mesmo. E por isso que vem essa coisa tão grande para mim. Porque eu chegava e eram muitas assadeiras. Ela fazia... A minha receita dá 4 roscas, que eu falo, gente, é atualizada para a nossa realidade do dia hoje em dia, que dá para você fazer, dá para algum amigo, dá para algum vizinho, mas sem ser 20 roscas ao mesmo tempo, igual a minha avó fazia. Mas eu tenho essa lembrança muito clara para mim, do jeito dela vestida, a florzinha no canto e o quarto fechadinho com as roscas crescendo, assim. Ai, gente, que demais. Eu vou... Aqui tem 2 perguntas. O Desalinho foi um dos trabalhos que apoiei com o maior carinho. Qual foi o maior desafio para ser criado? Nossa, é uma coisa até que eu não falei, para quem não sabe, meus 2 livros saíram por conta própria, foram projetos independentes, e nos 2 eu fiz um financiamento coletivo. Então, assim, o livro só saía se várias pessoas já comprassem ele nessa espécie de pré-venda. Então, eu fico muito feliz, porque assim, os 2 livros só saíram porque várias pessoas, né, me apoiaram e tudo. Mas falando agora sobre o maior desafio do Desalinho, ai, gente, a parte mais difícil para mim foi a parte de escrita dele e a parte de pensar o tanto que cada receita dessas tem uma conexão muito grande com algo da minha vida. E eu fiz um processo, até quem quiser entrar lá nos meus destaques, tem um destaque de Desalinho. Enquanto eu estava nesse processo do livro, eu fui criando coisas. Então, assim, os fundos das fotos, eu fiz todos em papelão Paraná. Então, eu recortava, eu colava, vários objetos eu fiz em papel machê, assim. Então, ele foi um processo muito lento, muito grande, mas era até esse meu processo de cura, assim. Então, foi um ano e meio dedicando muito tempo de cada dia ao Desalinho, porque eu resolvi fazer tudo, assim. Então, o design é meu, acompanhei na gráfica, virei lá madrugada na impressão de livro. Eu que embalei livro por livro, os livros comprados no financiamento coletivo, eu fiz os envelopes costurados. Eu costurei envelope por envelope, foram quase 700 envelopes nisso. E é um processo muito doido, mas foi muito de mim ali, sabe? E quando eu via as pessoas me escrevendo até e-mails depois, ou nos comentários, não só assim, elogiando muito, mas vendo que tinha muito de carinho em cada pedacinho ali, sabe? Isso para mim é muito importante. Inclusive, no dia do lançamento em si, foi muito bonitinho, porque foi uma mãe com a filha, e a menina, assim, devia ter uns 6, 7 anos, virou para mim e falou assim: seu bolo de cenoura é o melhor do mundo. E aí eu falei assim: não é meu bolo de cenoura, é o bolo de cenoura da sua mãe. Porque, assim, a minha receita virou a receita daquela pessoa, né? E que essa menina provavelmente vai guardar com carinho para a vida toda. E quando a gente vê que nosso trabalho pode tocar os outros de alguma forma, é uma coisa para mim que me dá as maiores alegrias mesmo. Ai, gente, desculpa. Falei, hoje ia explodir coraçõezinhos. Ai, que lindo. E tem, ó, emocionando pessoas. Deixa eu ver, tem... O que te inspira? Eu já te perguntei, você já respondeu. Qual o seu Instagram? É @guipolão. E agora eu abri os comentários para ver se alguém... Vamos ver todos os ois e... Muitas carinhas, muitos emojis felizes. Calma aí que tô rodando aqui, não para de rodar, tem bastante. A Renata Zanetti mandou coraçõezinhos. Que é daqui de BH, uma querida.
Outra que faz poesia também. Amor, Indrico, sou muito fã do Gui. Laila Costa, lindeza, sempre emocionando a gente. Leila B. Costa, ele é uma emoção. A Mariana L. Gui, tô chorando aqui. A Simone da Bolo Fofo, que live linda. Já quero sentar com você com café e bolo e você contando suas histórias, ainda mais agora. A Cristiana, eu ia perguntar se você puxa referências de outros campos, mas você já respondeu. A Nath, adoro seus textos. Gui, a Marta Virgínia Gomes Rocha, não o conheço, mas admiro demais. Nessa quarentena já fiz umas 3 receitas suas postadas recentemente. O Amor Indrico, Gui, mudando a minha vida, que receitas maravilhosas. E a Denise, eu sigo o Gui por causa de uma amiga aqui de BH, Gabi, casada com outro Gui. Sei qual é que ela está falando. E acho que, calma aí, gente, eu sou. Calma aí, eu fui para a parede. A Rita também deixou esse recado. Guia, tua doçura é encantadora, torço por você sempre. Gente, é muito obrigada. Eu fico feliz com carinho. Eu acho que é um retorno muito bom, assim, de ver quando a gente faz alguma coisa com muito afeto, com muito amor. Eu acho que isso puxa de volta. É uma coisa muito interessante. Recentemente eu passei por uma consultoria e tudo, e a minha consultora falou assim, Gui, eu estou muito impressionada que, assim, você não tem pessoas falando mal de você por aí. Ela falou assim, eu fico impressionada porque toda marca que eu pego para trabalhar sempre tem muitos haters e tal. E eu falo assim, ah, gente, não sei, né? Pode ter gente que não gosta do meu trabalho, ou que não entenda e tal, mas eu acho que as pessoas também entendem que não precisam ir lá falar mal ou mandar alguma coisa ruim nisso, né? Então, isso é uma coisa que me faz muito feliz. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quais livros são essenciais para você? Nossa, ai, essenciais para mim. Nossa, eu tenho um que não é de cozinha, na verdade. Eu falo que ele é meu livro de cabeceira, que ele chama As Pequenas Virtudes, da Natália. Ai, meu Deus, me fugiu o sobrenome. Natália Ginsburg. É uma autora italiana que ela já faleceu. E esse livro é um pouco sobre as histórias dela durante a Segunda Guerra. Assim. São contos rapidinhos, não é nada triste nem pesado. Assim, não vou dizer triste, porque ela conta assim do sapato que ela usou durante o tempo inteiro e que estava gasto, sabe? Mas assim, ela transforma as coisas com tanta leveza e ela enxerga tanta beleza no mundo. É um livro que sempre me tocou e é um livro que toda vez que eu tô triste eu pego de volta para ler, assim. Eu indico para todo mundo. Se eu tentar falar algum livro de confeitaria ou de cozinha, ai meu Deus, eu tenho tantos, eu tô tentando pensar se tem algum favorito. Nossa, não sei. Eu vou pensar direitinho e eu falo para vocês. E aí você põe também, eu queria que você falasse um pouquinho das suas newsletters que você envia. A minha newsletter se chama Nada Mais Bonito que a Possibilidade. Ela sempre tem alguma reflexão que eu fiz nos últimos dias, alguma coisa assim. E aí ela junta outras paixões minhas, assim, que é leituras e cinema. Então eu sempre posto uma resenha dos filmes que eu assisti, dos livros que eu li. Ela junta esse outro lado meu, que eu gosto muito, e quem acompanha também acaba gostando disso, falando se assistiu algum filme ou leu algum livro. Então vira um outro tipo de conversa, né, diferente um pouco do que eu posto no Instagram, assim. Eu adoro, eu sou super assinante. Ô, Rogi, conheci você por um ex-amor. Eu vi como ele gostava tanto do teu conteúdo que acabei comprando o livro Desalinho para ele. Hoje em dia compartilho o carinho que ele tem tem em você, provavelmente. É, Tem por é você. por Obrigada. você. Gente, que legal! É uma coisa que eu falo muito, às vezes a gente tem essa coisa de falar mal de ex ou falar que não lembra de ex e tal. E eu falo assim, não é que a gente precisa ficar, sei lá, pensando em ex nem nada, e nem que todos os meus ex são meus amigos. Não diria isso.
Mas o que eu sinto é que eu aprendo com cada pessoa que eu convivo com mais frequência. E o Desalinha era muito isso, assim, o que eu consegui aprender para minha vida durante aquele momento em que eu tive aquela pessoa na minha vida. Então, eu achei muito legal ele falar que o livro foi presente para o ex. Eu não sei se eles ainda estavam juntos na época, mas eu acho isso muito legal, porque eu acho que a gente pode ter carinho mesmo por pessoas que já não fazem parte da nossa vida, porque eu acho que alguma coisa ficou pra gente. E isso me faz seguir, querer novos amores, em vez de me fechar, né? E vivendo a nossa vida, porque a gente tem muita coisa para poder ver desse mundo ainda. Ah, que lindo. Gui, muito, 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 muito obrigada. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. Quem quiser saber mais de Gui Polan, ler mais, tem o Instagram, tem os livros, tem a newsletter, tem um monte de coisa. E você quer deixar algum recado, alguma mensagem para as pessoas? Ai, eu também fiquei muito feliz, quero até te agradecer o convite, foi ótimo e é maravilhoso assim poder pensar nessas coisas também da vida e das coisas que eu já fiz. É, E eu gosto muito dessa frase que eu uso como nome da minha newsletter, nada mais bonito que a possibilidade. Eu acho que é muito comum, às vezes, a gente pôr barreiras nas coisas que a gente faz, e etc. É muito comum a gente, às vezes, voltar o pensamento para um lado negativo. E por mais que não precisa ser poliana e de achar que tudo é lindo e tudo é maravilhoso, mas eu acho que as possibilidades sempre estão abertas para a gente. Eu falo assim, gente, é muito impressionante uma coisa para mim que eu tenho visto nesse momento, assim, nesse sentido de poder cozinhar com o que eu tenho em casa, às vezes faltando ingredientes que eu queria e criar novas coisas. Eu falei, gente, tem mexido isso muito com a minha criatividade, sabe? Eu falei assim, nossa, num momento em que a gente tem menos possibilidades, a gente ainda consegue achar possibilidades nisso. Eu acho que é isso que eu queria deixar, assim, que a gente pode sempre achar alguma possibilidade nas coisas. Maravilhoso, perfeito. Obrigada, Gui. E a gente se fala em outras tantas e tantas possibilidades. Pois é. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.